Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor o servis. Glória a Deus. Meus queridos, nessa noite nós queremos trazer esta palavra aos irmãos, para que nós possamos entender o nosso propósito, entender o nosso chamado diante do Senhor. Nós estaremos falando sobre servindo com excelência, servindo ao Senhor com excelência. O chamado de todo líder, de todo obreiro, é antes de tudo servir. Podemos trazer para todos os irmãos o chamado de todo crente, antes de tudo, é servir. Nenhum de nós fomos chamados para outra coisa a não ser servir. Servir a Deus por meio da sua igreja, por meio dos nossos talentos, dos nossos dons, por meio da nossa vida. Jesus, ele nos ensinou que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir, como está em Mateus, capítulo 20, e o versículo de número 28. Então, meus irmãos, servir é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Servir é um privilégio, mas grave isso, também é uma responsabilidade, pois servir revela amor, revela humildade, revela dedicação ao nosso Senhor. Então, servir com excelência significa oferecer o melhor de nós em cada tarefa, em cada trabalho, em cada função. Bendito seja o nome do Senhor, não buscando reconhecimento humano, mas glorificando a Deus. Bendito seja o Senhor. Então é colocar o coração no serviço. Tem muitas pessoas que servem, mas não têm o coração no que está fazendo. Serve por obrigação, por tantas coisas, mas não porque o coração está naquilo que está fazendo. E eu digo que quando o coração não está naquilo que nós estamos fazendo, nós estamos olhando para outra coisa, nós estamos olhando para o serviço que outro está fazendo, nós estamos perguntando por que eu não estou em outra função. Mas quando o meu coração está naquilo que eu estou fazendo, eu faço o melhor, eu me dou, eu me dedico ao Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Meus queridos irmãos, o primeiro ponto que nós queremos abordar com os irmãos é sobre esse chamado. Chamados para servir. Todo líder, todo obreiro na casa de Deus precisa entender essa verdade fundamental. O chamado não é para ser servido, mas para servir. Nós não fomos chamados para ser servido, mas para servir. O exemplo, a função que você está, não é para as pessoas lhe servirem, mas é para você servir as pessoas. O pastor não é para ser servido, mas é para servir. Nós estamos aqui, eu estou aqui para servir. Você está na função ou no cargo que você está, é para servir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos entender essa verdade fundamental. Nós não fomos chamados para ser servido, mas para servir. O próprio Jesus declarou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, se o Mestre, ele se fez servo, como nós, como discípulos, podemos desejar outra posição. Mas tem muitas pessoas que não querem servir. Às vezes acha que isso é humilhante. Acha que às vezes isso é menosprezar. É diminuir a sua posição social. É diminuir o seu poder, talvez aquisitivo. Já pensou? Um juiz limpando o banheiro da igreja. Talvez para alguém isso seja humilhante. Um juiz limpar o banheiro da igreja. Mas quando nós entendemos, irmãos, que Jesus veio para servir, e nós, como seus discípulos, também devemos servir, então não importa a minha posição social, não importa o que eu sou na sociedade, aqui todos nós somos servos.
Então, o chamado ministerial, ele é uma honra, mas ele também é uma grande responsabilidade. É honra para nós, é honra para mim ser chamado de pastor, é honra para você ser um presbítero, diácono, auxiliar, é honra para você ser um líder de um departamento, regente, mas isso é uma responsabilidade. Não tirando os irmãos que não são nenhuma ou não ocupam nenhuma função, mas você como crente, como servo de Deus, há uma grande responsabilidade sobre você. Porque você carrega também o quê? O nome de Cristo, de crente, de servo de Deus. Então, há uma grande responsabilidade sobre aquilo que você carrega. Então, nós não fomos escolhidos para ocupar cargos por status ou reconhecimento humano. Tem muita gente que quer ocupar um cargo na igreja, não é para servir, mas é porque ele acha que ele vai ser reconhecido. As pessoas vão ver ele diferente, porque ele agora é um obreiro, porque agora é dirigente do círculo de oração, é regente. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos ocupar uma função, um cargo, por status, somente para nós termos uma posição, um nome ou um destaque. Esse não pode ser o propósito do nosso coração. Esse não pode ser o desejo do coração de nenhum crente. Eu quero ser um obreiro para me sentar lá em cima do púlpito, aí todo mundo vai me ver, todo mundo vai dizer, é obreiro. Lá no mundo, as pessoas estão buscando fama. Lá no mundo, as pessoas estão buscando reconhecimento. Aqui, Jesus disse, quem quer ser o maior, seja o menor. Esse é o reino de Deus. Porque Jesus, ele em momento algum enfatizou essa popularidade, esse destaque, mas ele disse, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz e me siga, renuncie a si mesmo e me siga. Veja que o chamado de Jesus é sacrifício, é renúncia. Então eu não posso querer ocupar um cargo para posição, para reconhecimento. Você, sendo um crente, você é um servo de Cristo. E você não é inferior a mim e nenhum que tem cargo. E nenhum que tem cargo, por mais que seja pastor, evangelista, seja qual for o cargo, ele é maior do que outro. Ele tem responsabilidade, mas ele não é maior, porque o maior aqui ainda é o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, servir significa abrir mão de interesses pessoais para cuidar da obra de Deus, das vidas que Ele nos confiou. Então não é simplesmente, ou não é uma posição, não é um destaque, não é um nome, é você abrir mão. Um exemplo, você é líder das senhoras, às vezes tem um problema, às vezes tem uma coisa, aí as irmãs vão lá para líder. Às vezes você está na sua paz, mas alguém chega com um problema para você. Você está em paz, mas você agora é regente, aí você vai fazer o quê? Você tem que escolher um hino, aí às vezes alguém não vai gostar, às vezes alguém vai olhar diferente, às vezes alguém vai dizer poderia ser outro hino. É você abrir mão dos seus interesses pelo reino de Deus, é você abrir mão do seu conforto para você estar diante de pessoas. E os irmãos sabem que liderar, que estar à frente, que conduzir pessoas não é fácil. Estou errado? Não é fácil. Cada um tem seu gosto. Então, quando você é chamado para servir, você abre mão dos seus interesses para cuidar da obra de Deus, das vidas que Ele nos confiou. Então, na Assembleia de Deus, nós aprendemos desde cedo que o verdadeiro obreiro é aquele que se dispõe a varrer o templo, a visitar os enfermos, a ensinar a palavra, a orar pelos necessitados, a estar pronto para qualquer tarefa. Bendito seja o nome do Senhor. O púlpito, ele é apenas uma parte do serviço. O obreiro não é só do púlpito. O obreiro não é só para pregar ou dirigir o culto. O obreiro é para estar disponível para qualquer tarefa que for necessário para ele fazer. Seja abrir o templo, seja estar na porta, seja ajeitar as cadeiras, seja recepcionar, pregar, servir a ceia. O obreiro, ele precisa estar disponível. Bendito seja o nome do Senhor. Então, não podemos confundir posição com privilégios. Sabemos que o chamado é um privilégio,
mas também, irmãos, é um peso, é uma responsabilidade diante de Deus. Então, quem serve no reino deve fazer com temor, lembrando que um dia prestará conta ao Senhor da seara. Um dia nós vamos prestar conta, um dia eu vou prestar conta, mas você como obreiro, você como líder, regente, qual a função que você exerce, você vai prestar conta diante de Deus, de como você fez, Deus vai requerer de nós. Então que cada líder, que cada obreiro, que cada crente possa dizer como o apóstolo Paulo: ai de mim, se não anunciar o evangelho, como está em 1 Coríntios 9 e o versículo de número 16. Então, irmãos, servir é viver para o próximo. Servir é viver não para nós mesmos, mas em benefício do próximo. Se eu sou pastor, não é para mim, é por vocês. Se o irmão é líder, não é por ele, é para vocês. Se os obreiros são obreiros, não é para si, mas é para os irmãos. É uma função que diz respeito ao povo, servir ao povo. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que tem crente que serve na igreja, que participa das atividades, que ajuda nos eventos da igreja, porém, faz tudo esperando reconhecimento. Tem até um vídeo por aí que diz assim: eu vou sair dessa igreja porque ninguém me reconhece. E aí diz, então, se você quer ser reconhecido, vá para o IML, lá é o lugar de reconhecer as pessoas. Não estou dizendo, irmãos, que você não vai ser reconhecido, seja às vezes pela liderança, seja pelo próprio Deus, mas nós não servimos com o intuito de sermos reconhecidos. Porque se o pastor não disser meu nome, eu fico bravo. Se o pastor não elogiar o meu trabalho, eu vou ficar zangado e digo: próximo ano eu não vou mais fazer, porque ninguém reconheceu o meu trabalho. Mas por outro lado, irmãos, nós vemos aquele crente, aquele obreiro, aquele líder que serve em silêncio, sem buscar aplausos. Ele está sempre disponível, seja orar pelos enfermos, visitar o necessitado, ajudar na limpeza do templo, ensinar a palavra de Deus com dedicação. Ele está ali. Se falarem o nome dele, glória a Deus. Se não, ele está ali do mesmo jeito. Ele está servindo ao Senhor, porque ele entendeu que ele tem um chamado, e o chamado é servir. Segundo ponto, o que a Bíblia diz sobre servir? O que a Bíblia diz, irmãos? O que a palavra de Deus fala sobre servir? Deus, ele nos mostra claramente que servir é um ato de amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Paulo escreveu: servi-vos uns aos outros pelo amor. É tanto que Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz que nós podemos fazer todas as coisas, mas se não tiver amor, de nada vale. É necessário amor. Então, servir é um ato de amor. Amor a Deus, amor à sua obra, amor aos irmãos, amor ao reino de Deus. Isso significa, irmãos, que o serviço ele não deve ser feito por obrigação. Eu vou fazer porque se eu não fizer, quem vai fazer? Eu vou fazer porque depois vão falar meu nome, vão me chamar, vão me elogiar. Eu vou fazer. O serviço ele não pode ser feito por obrigação. O pastor me chamou para me fazer, então eu vou fazer. Mas sabe, quando você faz por obrigação, você não faz com amor. Quando você faz por obrigação, você não faz com alegria. Você não vem à igreja com alegria. Você não serve com alegria, porque você está fazendo obrigado, forçado. O jovem sabe, quando o pai, a mãe diz assim: vai lavar a louça. Faz, mas é resmungando. E tem muito crente que faz a obra por obrigação. E aí ele vai fazer resmungando. Ele vai vir com a cara fechada. Ele vai vir zangado. Porque ele está vindo por obrigação. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos entender nessa noite que, como fruto do amor que o Espírito Santo derramou em nossos corações, nós vamos servir com amor. O fruto do Espírito é amor. E se você é discípulo de Cristo, se você anda cheio do Espírito, você não vai fazer por obrigação, por pesar, mas você vai fazer por amor.
Porque o Espírito colocou aí dentro um amor diferente, um amor pela obra, um amor pelo reino, um amor pela igreja, um amor pelos irmãos. E alguém pode até dizer assim: mas por que você faz? Eu faço porque Deus me amou e Ele derramou um amor diferente no meu coração. Mesmo as pessoas às vezes nos tratando mal, mesmo as pessoas às vezes não reconhecendo, mas você está ali porque eu amo a Deus e eu amo a obra dele. Eu estou disponível, eu estou pronto para servir. Bendito seja Deus. Então quem ama serve, e quem serve demonstra o amor de Cristo na prática. Quem ama serve, e quem serve demonstra o amor de Cristo na prática. Porque, irmãos, Jesus serviu por obrigação? Não. Porque você merecia? Também não. Ele serviu por amor. Ele se doou, ele se deu por amor. Então por que nós vamos servir a Ele de outra forma? Por que nós vamos trabalhar na sua seara de outra forma? Jesus, ele nos ensinou que o maior no reino é aquele que serve. Enquanto os discípulos estavam, quem é o maior, quem vai sentar ao lado, ele disse: olha, vocês querem ser o maior? Então sirva. Então as pessoas querem ser o maior não para servir, mas para mandar. As pessoas querem ser líder de alguma coisa, porque eles agora sim, agora vão ter que me obedecer. Quando eu disser, quando eu bater o pé. Só que esqueceu, irmãos, que o reino de Deus não é uma ditadura. O reino de Deus é de homens e mulheres que entendem que são servos de Cristo, servos uns dos outros, e nós estamos aqui não para impor, mas para liderar com amor, com respeito, porque assim o Senhor, Ele nos instrui na sua palavra. Amém? Então no mundo, grandeza é medida por poder e posição. No mundo, grandeza é medida por poder e posição. No mundo aí, você quer ser grande, tem que ter poder e dinheiro. E no reino de Deus, irmãos? Como você será grande no reino de Deus? Ela é medida pela disposição de se colocar como servo. Você quer ser grande no reino de Deus, não importando qual é o seu grau de escolaridade, é posição aquisitiva, qual é o seu nome que você tem, mas é você estar disposto a servir. O nome que eu carrego, a posição que eu sou lá fora, aqui não. Se alguém quiser, tem que me respeitar igual me respeitam lá fora. É interessante, irmãos, que o Senhor, Ele pega um homem chamado Paulo. Ele era mais excelente do que todos da sua idade. Era um fariseu. Ele conhecia a lei, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele tinha o respeito das autoridades daquela época, mas no dia em que ele encontrou Jesus, a primeira coisa que ele fez foi cair por terra. E a partir dali, Paulo não mais se confia no que ele era, mas ele disse: eu reputei tudo isso aí para mim ser servo de Cristo, servir a Cristo. Eu não me glorio em nada a não ser na cruz de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer que o grande é o Senhor, que Ele é digno de honra, de glória, e nós somos seus servos, servindo a Ele com alegria e com prazer. Então é por isso que a igreja ela cresce. Quando os obreiros entendem que servir é se colocar em último lugar, para que Cristo seja exaltado. A igreja ela só vai crescer quando os obreiros, quando os líderes e até mesmo os crentes. Porque às vezes tem crente que se não der a oportunidade para ele, não falar dele, ele quer às vezes aparecer mais do que Jesus. A luz dele precisa brilhar mais do que a de Jesus. Mas uma coisa, irmãos, nós precisamos entender que a luz que brilha é a luz de Cristo. A lua, ela não brilha com a luz própria, ela reflete a luz do sol. Nós não brilhamos com a nossa própria luz, nós refletimos a luz de Cristo. Então a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Então nessa noite nós precisamos entender isso. Como disse Paulo, Romanos 12, 1, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui nós entendemos, irmãos, que
o serviço faz parte da nossa adoração. Então, quando você serve, você está cultuando a Deus. Servir não é apenas uma atividade da igreja, mas é um ato de culto. Por que eu vou ser obreiro? Por que eu vou ser uma líder? Por que eu vou ser uma regente? Por que eu vou ser um líder dos senhores? Porque isso é uma forma de você adorar a Deus. Eu não preciso ser isso, eu não preciso ser aquilo. Sim, nenhum de nós precisamos ser nada. Porém, quando nós estamos cultuando a Deus, adorando a Deus, com a função que nós estamos desenvolvendo na casa do Senhor. Então, o serviço é uma expressão prática da nossa devoção ao Senhor. Portanto, servir não é opcional. Eu vou decidir se eu sirvo, se eu não sirvo. Não é opcional para quem foi chamado por Cristo. Porque, irmãos, servir é amar, é ser grande no reino, é adorar a Deus com a própria vida. Então, que cada obreiro, que cada crente entenda que o serviço é parte essencial da caminhada cristã. O serviço é parte essencial da caminhada cristã. É quando a gente diz, olha, você aceitou Jesus, qual é o passo agora? Se batize. Qual é o passo agora? Vá participar da ceia. Qual é o passo agora? Vai orar, vai ler Bíblia, vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Qual é o passo agora? Esteja disponível para servir. Mas tem pessoas que dizem, eu já aceitei Jesus, pronto, não tenho mais nada a fazer. Mas nessa noite, que cada um de nós possamos entender que o serviço é parte essencial da caminhada cristã. Se não fosse, irmão, Jesus salvaria eu e você e nos levaria logo para o céu. Mas ele não fez assim. Sabe por quê? Porque ele quer usar eu e quer usar você. Deus, ele quer usar a mim e ele quer usar você também. Por isso que ele não nos levou logo para o céu. Então nós vemos que tem muitos que não entenderam o que a Bíblia diz sobre servir. Ele ajuda nas atividades, só que ele faz tudo com murmuração. Vem na igreja com murmuração, dá o dízimo com murmuração, oferta com murmuração. Ele exerce um cargo com murmuração, reclamando do peso do trabalho e muitas das vezes se comparando aos outros. E quando não recebe o elogio, ele fica magoado. E ele diz, eu vou desistir, eu vou parar, porque ninguém reconhece o meu trabalho. Então podemos dizer que esse crente, esse obreiro, esse líder, não entendeu que servir é ato de amor, que é parte da adoração a Deus. Ele está ativo, mas ele está sem o espírito correto de servir. Mas por outro lado, irmãos, é tão maravilhoso quando você encontra um obreiro, um crente, alguém que serve com alegria, com humildade. Ele não busca o reconhecimento, ele não está buscando fazer o seu nome, não. Mas ele faz tudo como para o Senhor. Seja ensinando na escola bíblica, seja visitando alguém, ajudando alguém, seja limpando o templo, ele coloca o coração em cada tarefa que ele faz. Ele coloca e ele faz o seu melhor. Ele dá o seu melhor. Eu vou limpar a igreja, então eu vou limpar de qualquer jeito. Porque eu não queria estar limpando. Eu queria era ser um líder, regente, ser um obreiro. Mas quando nós entendemos, irmãos, esse princípio, nós nos colocamos à disposição do Senhor. Nós entendemos que o maior no reino é aquele que serve. Nós entendemos que cada ato de serviço é uma expressão de amor, de adoração. E quando o crente ele serve com alegria, com humildade, ele inspira outros, ele vai edificar a igreja. Porque coisa ruim é você estar diante de um líder que fica murmurando, reclamando e diz, eu só vim porque infelizmente, se eu não viesse, às vezes o pastor ia me chamar. Eu só vim, só estou aqui, porque, sabe? Mas quando nós entendemos o que é servir, irmãos, a gente agradece a Deus. Ainda que seja aparentemente a menor função na casa do Senhor. Mas eu quero já dizer para você, não existe nenhuma função pequena na casa do Senhor. As pessoas aqui que fazem esse grau, não. Todo serviço é digno, porque nós fazemos para o Senhor. E Ele é digno de receber o nosso melhor.
Então, qual é o espírito que nós devemos servir? Com que espírito nós devemos servir? Quando eu falo, irmãos, aqui espírito, eu falo com a motivação. Qual é o sentimento que nós devemos servir? Não basta apenas servir, mas é preciso servir com o espírito correto. Ah, eu estou servindo, não importa, né? Aí tem aquele, quando as pessoas, elas cantam de qualquer jeito e dizem, é para o Senhor, Ele está recebendo. Mas você não ensaiou, você não se preparou. Aí você chega aqui e diz, é para Deus. Deus vai receber qualquer coisa. Às vezes, se é casado, veste a melhor roupa. Ou se é noivo, se é namorado, veste a melhor roupa para se encontrar com a pessoa amada. Se vai se encontrar com uma pessoa importante da sociedade, se ajeita, se perfuma, se prepara. Aí para Deus, Deus entende. Eu posso fazer de qualquer jeito, Deus vai entender. Não, irmãos. Sinto muito dizer que Deus, Ele não recebe. A obra de Deus, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Porque o Senhor, Ele não olha apenas para o que fazemos, mas como fazemos. Eu posso fazer uma grande obra, mas Deus não vai olhar a obra. Deus vai olhar por que eu estou fazendo. Qual é o sentimento que eu tenho a fazer esta obra? Então, muitas das vezes a gente faz com o sentimento errado. A gente doa com o sentimento errado. Mas como é que nós devemos servir? Qual é o espírito? Primeiro, com humildade. Reconhecendo que tudo vem de Deus. Se você prega, se você canta, se você lidera bem, se você rege bem, não se glorie nisso. Tudo vem dele. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, é dele. Toda dádiva, todo talento, é ele que deu. Então tudo, irmãos, nós precisamos entender, porque o obreiro, o crente, o líder não serve para se engrandecer, mas para glorificar o Senhor. Jesus, ele disse, Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, em momento algum, ele achou, ele disse, o que eu faço não é de mim mesmo, mas ele reconhece que é o Pai. Paulo reconhece, Paulo não se gloria em si mesmo, e tantos outros homens de Deus não se gloriaram em si mesmo, mas reconheceram que é Deus que te dá, irmãos. É Deus que te dá a capacidade, é Deus que te dá a voz, é Deus que te dá os olhos, é Deus que te dá as mãos, é Deus que te dá o recurso financeiro para você contribuir, para você ofertar, tudo vem dele. Então a humildade nos lembra que nós somos apenas instrumentos e que a glória pertence somente a Deus. Qual é o sentimento que você tem logo após a cantar? Qual é o sentimento que você tem logo após a pregar? Qual é o sentimento que você tem logo após um exemplo, projetar uma festa do departamento e ser uma bênção? Qual é o sentimento que você tem logo após isso? Eu fiz. Já imaginou se eu não fosse a líder desse departamento? Se eu não fosse o líder, se eu não fosse o pastor, se eu não fosse o obreiro? O culto hoje foi frio, não prestou porque... Não era eu que estava pregando, não foi eu que cantei. Então eu estou dizendo que a unção é minha, eu estou dizendo que é eu que faço. Meus amados irmãos, a humildade nos faz reconhecer que é Deus quem faz, é Deus, a honra, a glória pertence a Ele. Então o líder que serve com humildade, ele não busca posição, mas ele se coloca como servo no reino. Não busquemos posição, mas nos coloquemos à disposição, a servir. Quando você se colocar a servir, eu abro um parêntese aqui, irmãos. Tem muita gente que diz assim, o pastor tem sua panelinha. É só aqueles, ele só dá oportunidade para aquelas irmãs, para aqueles irmãos, e não dá oportunidade para outros. Mas muitas das vezes as pessoas estão querendo a posição e não querem servir. Explico. Quando eu quero servir, eu não espero ter um cargo para servir. Quando eu quero servir, eu não espero ter o nome de diácono, auxiliar, presbítero. Não, eu estou pronto, pastor. Eu vou ficar bem aqui na porta hoje. Vê que está faltando água. Mas tem os obreiros. Mas não está faltando água. Você não pode, por exemplo, vir lá e trazer um copo e colocar aqui.
Aí às vezes quer ser o obreiro, ou quer ser obreiro, mas não quer servir. Então primeiro eu sirvo. Um exemplo, às vezes eu quero ser dirigente do circo de oração, mas eu não venho para o circo de oração. Eu quero a posição, mas eu não quero servir. Então se eu estou aqui, se eu estou presente, aí tem aqueles que até eu vou fazer um teste. Eu vou vir algumas segundas-feiras, um exemplo, para o circo de oração. Aí eu vim, mas o pastor não me colocou. Aí então eu disse, então eu não vou mais. Ou eu vou no dia que der certo. Às vezes o pastor ou a líder estava até observando, olha, fulana de tal está presente no circo de oração. Ela tem uma habilidade, ela daria certo como dirigente. Só que aí faltou, desistiu, não veio mais. Aí quer que a gente vá e coloque. Quer servir ou quer apenas uma posição? Quem quer servir, serve mesmo antes de ter uma posição. Então, meus amados irmãos, que nós estejamos dispostos a servir com humildade. Qual é o espírito que nós devemos servir? Com alegria. Segundo o salmista, no Salmo 100 e o verso 2, diz: servi ao Senhor com alegria. O serviço feito com tristeza, com murmuração, não agrada a Deus. Irmãos, nada que nós fazemos com murmuração, com tristeza. A Bíblia diz assim, que Deus ama o que dá com alegria. Deus não está perguntando qual é o tanto que você está dando, mas Deus está vendo se você tem alegria. Você tem alegria em servir, você tem alegria em ser chamado de crente, você tem alegria em ser obreiro, você tem alegria em ser líder, você tem alegria em servir, ou você murmura, ou você reclama. Alegria no serviço mostra gratidão pelo privilégio de participar desta obra. Ah, irmãos, quando eu olho para mim, e você pode olhar para você, quando eu olho para mim, e eu gosto sempre de observar isso, o que Deus fez na minha vida. Hoje, quando se fala ser pastor, tem a ideia, filho de pastor. Quando se fala em pastor, tem que ter um parente pastor, porque ele vai, talvez, apresentar. Aí eu olho para mim, minha família não é crente, não tenho um parente pastor, mas Deus faz a obra como Ele quer. Aí me leva para Floriano, saio da minha cidade, vou para Floriano, e Deus usa um pastor lá, e ele olha em mim, e ele vê, movido pelo Espírito Santo, e diz: eu vou investir nele. Aí eu olho para mim hoje, sou pastor, vejo o privilégio que eu tenho, não olho para isso, irmãos, porque eu sou pastor, eu vou ser melhor do que os irmãos. Não, eu vejo o privilégio que eu tenho. Então eu não vou servir com tristeza, com pesar, eu vou servir com alegria, eu vou demonstrar alegria. Os irmãos não vão me ver murmurando, reclamando, mas estamos ali, irmãos, prontos para servir. Assim cada um de nós tenhamos alegria em saber, você é o quê? Você é crente? Você é obreiro? Você é líder? Você é regente? Você é o quê? Então veja o privilégio que você tem de servir na obra de Deus. Mas logo eu, pequeno que nem eu sou, não sei falar muito bem, não sei ler muito bem, não sei fazer muita. Mas olha o privilégio que você tem. Seja obreiro, seja líder, seja um crente. Seja grato, seja alegre pelo privilégio que você tem de servir o reino de Deus. Então o obreiro que serve com alegria, ele contagia, ele inspira os irmãos, ele fortalece a fé daqueles que são novos convertidos. Tem muita gente que se converte, aí vai olhar os irmãos, aí vai ver o irmão murmurando aqui, o irmão reclamando ali. Às vezes tem irmãos que às vezes vem uma vez no culto, ainda reclama. Se o culto passar de 8h30, vem uma vez. E às vezes tem aqueles que vem na segunda, vem na quarta, vem na sexta, vem no domingo e não reclamam. Mas você sabia que às vezes a murmuração, ela contagia as pessoas também? Quando eu começo a ouvir alguém só murmurando, reclamando, é que esse serviço é pesado, é que essa obra é difícil. Sabe o que é que eu vou dizer? Tem aquele ditado: coloque a barba de molho, né? Quando você vê a barba do vizinho coçar, coloque a sua de molho. Aí é porque a obra é difícil, o trabalho é difícil, liderar essas irmãs, liderar esses jovens, liderar esses senhores, ser obreiro é difícil. Aí os irmãos vão botar o quê? A barba de molho.
Quando o pastor dizer, irmão, estamos precisando de você para tal função. Eu, pastor, Deus me livre. E por que ele disse isso? Porque alguém que exerceu não tinha alegria. Não tinha o prazer. E às vezes até tinha. Mas deixou-se sucumbir pelas frustrações, pelas críticas. Porque tem, irmãos. Não vou adiantar, mas nós vamos ver isso. Mas que o nosso coração seja alegre. A alegria no serviço é um sinal de um coração cheio da presença do Espírito Santo. Um coração cheio de alegria é sinal que é um crente cheio do Espírito Santo. Sirva com alegria, trabalhe com alegria, sirvamos ao Senhor com alegria, meus irmãos, todos os dias. Qual é o espírito que nós devemos servir? Com fidelidade. Por fim, nós devemos servir com fidelidade, não apenas quando é fácil, mas em todo tempo. Eu quero chamar a sua atenção para a fidelidade aqui, no sentido de lealdade, de alguém que é constante, que é alguém que não serve só no momento bom, mas ele está ali no dia bom, no dia mau. Ele está ali pronto a servir. Porque tem pessoas, irmãos, que quando está com um problema, eu vou entregar esse cargo. Às vezes problema familiar, às vezes problema pessoal, eu vou entregar esse cargo. Mas nós precisamos ser fiel. Precisamos servir com fidelidade. Chova, faça sol, eu vou cumprir aquilo que o Senhor me chamou para cumprir. Paulo nos ensina a sermos firmes, a sermos constantes, 1 Coríntios 15, 58. Então, o obreiro fiel, ele não abandona o serviço diante das dificuldades. Ele não se deixa abalar pelas críticas. E ele não se desvia quando o reconhecimento humano não vem. Então, meus irmãos, ele permanece firme, porque ele sabe que a recompensa vem do Senhor. Está difícil, mas continue servindo. Tem dificuldade. As pessoas às vezes têm dificuldade de reconhecer você como líder, como isso ou aquilo. Persevere. É através da nossa fidelidade que as pessoas vão ver que Deus nos chamou, que Deus é conosco. Quando Deus escolheu Josué para ficar no lugar de Moisés, Deus disse para Josué, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aí Deus diz, porém, não te aparte da lei, medita nela de dia, de noite, porque ela vai fazer prosperar o teu caminho. Seja fiel, que eu vou ser contigo. Assim, irmãos, aquilo que para Josué era motivo de, talvez, dele olhar para si e ver que ele era pequeno diante de Moisés, do que Deus fez por meio de Moisés. Deus está dizendo, seja fiel, porque eu vou mostrar para esse povo que eu sou contigo. Então seja fiel, permaneça firme, servindo, porque alguém vai olhar e vai dizer, ele foi fiel, ele serviu, ela serviu, mas ela não abriu mão, ela foi até o último momento, até o momento que, um exemplo, o pastor precisou dela ou dele em outro cargo, ele foi fiel, ele permaneceu, ele deu, ela fez o seu melhor. Então fidelidade, irmãos, é prova de maturidade espiritual. Quando você vê um crente, um obreiro, um líder, por qualquer coisinha, vou entregar meu carro. Pastor, não aguento mais não. A irmã Naldirene olhou com a cara feia para mim. Pastor, eu vou entregar porque os irmãos estão assim. Não tem maturidade. Sabe por quê, irmãos? Jesus escolheu 12. Um era o diabo. Jesus escolheu 12. E ele teve que dizer para um, atrás de mim, Satanás. E nós vamos servir como pessoas imaturas, inseguras. Seja seguro, seja segura. O que você está fazendo, se você está fazendo o seu melhor, ouça isso com atenção. Se você está fazendo o seu melhor, e alguém não reconhece, fique tranquilo, fique tranquila. Você está fazendo para Deus e não para os irmãos. Eu não estou fazendo para os irmãos, não, irmãos. Porque se eu estivesse fazendo para os irmãos, eu tinha que agradar os irmãos em tudo. Aí tem hora que alguém olha para mim com a cara ruim, porque não gostou do que eu fiz, do que uma decisão que eu tomei, um exemplo. Mas eu não estou fazendo para agradar os irmãos.
Não estou dizendo que aqui eu estou para desrespeitar os irmãos, é diferente. Estou dizendo que eu estou aqui para agradar a Deus. Então, se eu estou agradando a Deus, ensinando a palavra, um exemplo, culto de sexta-feira, doutrina, 1 hora de Bíblia, de palavra. Ah, não vou mais para o culto de doutrina, porque é 1 hora, é chato. Pois eu vou morar para Deus e mandar outro pastor que não dá doutrina. Ou então você vai ter que gostar de doutrina. O que eu quero dizer, irmãos, é no sentido que Deus, ele usa cada um da forma que ele quer. E se eu entendo que eu estou fazendo o meu melhor para Deus, o que é que nós vamos fazer? Continuar. Então continue. Se alguém olhou feio, se alguém não gostou, convide ele, convide ela. Vamos trabalhar. Venha me ajudar. Que aí você vai dar a sua opinião e vai dar certo. Mas às vezes tem pessoas que só querem criticar. Essa cortina, não tem mais cortina, né? Mas se tivesse, né? Essa cortina poderia ser outra cor, poderia ser mais alta, poderia ser mais baixa. Pois venha. Na hora que a irmã Valdísia estiver ajeitando, você venha, aí você vai ajudar ela a fazer. Mas tem pessoas que só sabem criticar. Mas nós precisamos, irmãos, sermos fiéis. Aonde Deus te colocou, seja fiel, dê o seu melhor, faça o seu melhor. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque é com esse espírito que nós devemos servir. Com amor, com alegria e com fidelidade. Amém? Então nós vamos parar por aqui hoje. Na próxima sexta nós vamos continuar